Desta vez o assunto é o Templo da Igreja Universal, o conhecido Templo de Salomão, que é uma réplica verdadeiramente do Templo de Herodes. Mas isso é claro que a mídia não comenta, é claro que as pessoas não comentam, a não ser você que está desperto, né? E nós daqui também já estamos falando que a réplica é do Templo de Herodes há muito tempo. Mas do Herodes ou do Salomão, qual a diferença? O povo está todo realmente alienado, né? E o gado gospel mais alienado do que o povo que não é gospel, mas todos alienados, não tem jeito. E principalmente os que são da Igreja Universal. Eles então ficam bastante alienados a um tipo de visão, a um tipo de conceito que você encontra na Escritura muitas vezes falando exatamente de forma negativa a esse tipo de comportamento. Eu recebo muitos e-mails por dia, você sabe disso. E entre os e-mails que eu recebo, inúmeros são os e-mails falando do Templo de Salomão, da inauguração, de quem compareceu, da roupa do Macedo, como ele estava vestido, das atitudes, dos levitas, enfim. As informações que a mídia tem bombardeado a população no Brasil após esse período de Copa do Mundo, né, fracassada. E até, diga-se de passagem, né, a mídia voraz, esse sistema manipulador do capeta, precisava mesmo de um tipo de remédio para que anestesiasse essa dor também fictícia que o povo sentiu pela decepção da Copa do Mundo. Então você vê que é um emaranhado de situações surrealistas, mas que se tornam coisas assim importantes na vida das pessoas, né? Por exemplo, o choque e a decepção com a derrota fabulosa da seleção brasileira em solo brasileiro, um fato que realmente aí é inédito na história das competições. Mas, claro, com o advento da inauguração do Templo de Salomão, lá está a presidente da República, lá estão os homens importantes do país, agora povoando os noticiários das televisões e dos jornais e a mídia em geral com a grande novidade, o maravilhoso, o suntuoso, o luxuoso Templo de Herodes, construído no Brás. Amado, embora o Rubens, você já percebeu isso, eu fico um pouco stand-by em ficar comentando notícia por notícia do que sai na televisão, eu fico um pouco stand-by. Eu apenas abordo aspectos de ordem, vamos dizer, oculta de cada fato que ocorre. Então, eu entro para abordar. Você está entendendo? É apenas o aspecto da obscuridade do fato e não comentar os fatos que ocorrem. Mesmo no caso do Templo de Salomão, em que é uma evolução, né, do processo religioso no Brasil, e isso interessa aos Illuminati, na medida em que o povo, pelo menos uma parcela dele, uma grande parcela que é membro deste segmento religioso, vai ficar mais ainda extasiado, anestesiado, iludido com as armações religiosas que tanto favorecem ao processo dos Illuminati quanto à sua agenda global. Embora o Rubens tenha gravado bastante vídeo sobre as escrituras, embora o Rubens tenha há 3 meses ou 4 ausentado-se praticamente de falar dos Illuminati por um período pequeno, né, que eu vou retomar, mas eu tenho observado a agenda global. Eu não tenho ficado alheio à agenda global. Eu tenho percebido que a agenda global tem seguido o seu curso. E a construção do Templo de Salomão não faz parte da agenda global diretamente. É uma atitude isolada, é uma atitude do Macedo, da religião que ele criou e é o patrono, é o dono dela, mas que favorece aos Illuminati, você sabe por quê? Porque é mais fermento nesta massa da religiosidade. É um poder a mais que se tem de manipular o povo. E o povo integralizado com a manipulação não só religiosa, mas política administrativa, se torna algo bem adequado aos moldes do que os Illuminati querem ver na América do Sul e no Brasil e em todo o planeta, né? Agora, quando você vai levar em conta o aspecto religioso
disso, você não tem muita coisa para ficar... Não existe uma questão em que o Rubens poderia entrar no assunto e as pessoas ficam me instigando por e-mail, mas eu não fico contra quem me manda e-mail, nem me sentindo mal, meu amado. Entenda isso, por favor. Pode continuar mandando os e-mails, isso é muito bom. Mande sim, tá certo? Todos que mandam e-mail para mim, podem continuar mandando, porque eu leio sempre os e-mails. Se tem coisa que eu faço é ler e-mails. Então eu sempre leio. Alguns eu gravo um vídeo, né, quando é coisa sobre as escrituras, ou alguma coisa muito, assim, bastante relevante e tal. Mas eu leio e até respondo. Valeu, obrigado. Algumas coisas bem rápidas para poder responder a todo mundo, mas eu mesmo respondo. Não tem outra pessoa que responde no meu nome. Isso eu não gosto. Essas coisas eu não aprovo. Então sou eu que respondo. Então pode continuar mandando. Então veio uma enxurrada de e-mails, e é normal, e pode continuar mandando, não tem problema. E-mail não me atrapalha em nada se você mandar. Isso não me incomoda, pode mandar à vontade os e-mails, né? Sobre o Templo de Salomão, querendo que eu aborde a forma, vamos dizer, contrária às escrituras ou religiosa disso. Eu gravei alguns vídeos sobre o Templo de Salomão, já há bastante tempo, desde a época da maquete, em que foi publicado pela Universal uma foto do Macedo em frente à maquete do Templo de Salomão. Desde aquela época, eu já gravei um vídeo na internet falando sobre o Templo de Salomão, que era o Templo de Herodes, tá certo? E recentemente eu mostrei as imagens do Templo de Herodes e o Templo de Salomão, mostrando que é o Templo de Herodes. Agora, dizer que o Macedo deveria ter construído, que não deveria, que é pecado, que não é, que é algo que afronta o Criador, ou se é algo que o Criador gosta, esses tipos de assunto eu não entrei. Até porque nós conhecemos as Escrituras muito bem. E nós vemos que não existe modelo de templo nenhum. Agora fica muito comum você ver pastores de outras denominações descendo a marreta na Universal, batendo direto na Universal. Mas cada um desses que bate na Universal, o que eles querem, na verdade, é puxar para eles, porque estão todos dentro do mesmo processo. E isso eu vejo com muito maus olhos. Eu penso o seguinte, se o Macedo fez o templo dele, é milionário, tem portas de ouro, né, e tudo mais, se ele fez, parabéns para ele, os outros têm que bater palmas, porque estão também buscando a mesma coisa. Tudo hipócrita. Imagina, por exemplo, se um desses pastores que estão aí direto no YouTube, batendo, e nas suas igrejas, e os vídeos estão no YouTube, batendo na Universal e no templo que eles construíram, imagina se esses pastores pudessem também, se não construíam igual, ou maior, ou melhor. É tudo farinha do mesmo saco. Mas me dá nojo. Eu fico a favor do Macedo numa hora dessa. Eu tenho que falar, esses pastores estão todos errados em bater nele. Deixa o homem, cada um não tem seu templo também. Amado, o que eu digo para todo mundo há bom tempo é isso. Fica de fora. De fora desse processo, você pode falar alguma coisa, porque você não faz parte. Agora, de dentro para dentro fica difícil, entendeu? Você falar do Templo de Salomão ou de Herodes, o Templo do Macedo, sendo que você também tem seus templos. Tem os locais de adoração que você faz e às vezes até comanda, né? É líder religioso. Então, como vai falar do sujo se também está imundo? Não tem como, meu amado. Então é melhor você o quê? Sai do sistema religioso, para com práticas pagãs. Esta prática que é baseada em santuário terrestre, prática de culto divino e um oráculo, que é o sacerdócio, isso não tem na nova aliança. Tem que cair na real, isso não existe. O Salvador acabou com toda esta fisionomia. Ela não existe. Então a pessoa, a partir de então, vai viver a sua vida. Vai tocar seu barco. Não tem que criar seus filhos. Não tem que obedecer o pai e a mãe enquanto é criança? Vai obedecer. E não tem depois que criar os filhos dentro do caminho da verdade? Então, crie seus filhos no caminho da verdade. Tá certo? Por que isso? Porque quando ele for velho, não se desviará desse caminho. Não é do caminho da igreja, não. Que lá um monte de filho de pastor e quem foi criado lá dentro e nasceu lá está desviado. Porque aquilo ali não é o modelo. Aquilo ali é outra história. Aquilo ali é Constantino, pós-era Constantino. Então, voltando ao Templo de Salomão. Primeiro, o Templo de Salomão, que é o templo da réplica verdadeiramente do Herodes, e que nenhuma televisão levanta isso, mas eles sabem. Por quê? Porque eles ficam jogando picuinha que não vai dar em nada. Mas no que é poderoso para combater o universal, eles não tocam. A mídia tem que mostrar uma certa independência. A mídia tem que mostrar uma certa independência.
Então ela começa a jogar coisas, mas não que vai derrubar o Golias. Apenas que vai ser um carrapato no pé do Golias para ele tirar. Para poder, o que com isso? Mostrar que a mídia é independente, mas não é mostrar porque ela não é. É fazer com que o povo ache, pense ou veja como algo independente. E não é. Então eles não vão tocar no epicentro desse furacão. Eles não vão dizer, por exemplo, que o templo é uma réplica do templo de Herodes, o mesmo que mandou matar as crianças. Eles não vão dizer isso. Eles vão dizer que realmente é uma réplica do templo de Salomão. Embora as gravuras antigas, que mostram o templo de Salomão, de acordo com o que está escrito na Escritura, mostra que não é esse modelo. Mas esse modelo é o templo realmente de Herodes. Agora, volto a dizer, se é de Herodes ou não, é o templo que está aí do mesmo jeito. Eu estou dizendo e abordando o aspecto de que a mídia não fala algo que seja mais contundente em favor de que as pessoas acordem desse transe. Eles não vão falar nunca. Né? Por quê? Porque eu digo isso? Porque se, por exemplo, a mídia, vamos dizer, uma poderosa emissora, vai e publica, olha, esse templo que o Macedo construiu está inaugurando é uma réplica do templo de Herodes. Porque o templo de Salomão era outra coisa, era feito de madeira, era feito totalmente diferente desse, eram as madeiras do cedro do Líbano, que foram trazidas pelo Irão Abi. É outro templo, é outra história. Então, e dissesse, ó, esse templo aí foi construído pelo mesmo homem que mandou matar as crianças, o Herodes. Ah, mas era filho, era o pai, mas era o Herodes, o rei, o tetrarca do mesmo jeito, que mandou matar as crianças lá para pegar junto o Salvador e matar ele, juntamente com as crianças daquela época. Se fala isso, o povo logo começa, sei lá, o da Universal é muito ruim de acordar. É muito difícil eles acordarem do transe, porque Macedo já se tornou um deus. Mas pelo menos tem algo aí mais sério para se falar, porque eu penso em mim. Se eu estou no local, achando que aquilo é um templo mandado fazer por Deus, ou uma réplica desse templo, que é o caso, né, que o pessoal acredita que é o de Salomão. Mas agora vem uma notícia verdadeira de que aquilo ali é um templo, uma réplica de um templo que foi feito pelo inimigo, por Herodes, que na Bíblia todo mundo conhece e vê que ele é do lado contrário. Ele é o bandido, ele é o bad guy, ele não é o mocinho da história. Eu penso que pelo menos alguma coisinha pode, sei lá, esse povo da Universal não tem jeito não, meu amado, aí é complicado. Só o Criador para tirar umzinho ou outro lá de dentro. Para tirar um monte não vai tirar não, porque é um povo também muito canalha. Essa é a verdade. Não estou aqui generalizando porque existem pessoas e pessoas. Mas no cômputo geral, é pessoa que quer barganhar com o Criador. Já vai ali de má intenção, então toma logo na cabeça. Aí você vê a mídia publicando notícias como mega templo da Universal foi construído com alvará de reforma. É um dos e-mails que eu recebi, e esse veio lá do Raposa, o Raposa de Fogo, né, lá do Sul, né, que mandou para mim. Eu vou ler com você aqui, vamos bater um papo também sobre isso.